RZTR11, um fundo que não é FI agro, não é FI de papel, não é FI de tijolo, mas ganha um pouquinho com cada uma dessas estratégias. Hoje a gente vai falar sobre o RZTR11, que é um fundo da Risa Terrax, que vocês pediram para mim no último vídeo uma análise mais completa para entender um pouco mais sobre o fundo. Eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês porque eu já confesso para vocês que eu acho interessante a tese desse fundo. Eu gosto dele, tenho na carteira, mas sei que tem muita gente que tem algumas dúvidas sobre esse fundo aqui, principalmente porque é um fundo que atua como um FI agro, mas não é um FI de papel e ao mesmo tempo não é um fundo imobiliário. A gente pode dizer que é um fundo híbrido de multi-estratégia. E a gente vai entender um pouco mais como que funciona esse fundo, quais são os riscos e entender se ele, a esse preço que está hoje no mercado, a R$ 92,00, é uma oportunidade ou é muito arriscado. Então fica comigo até o final do vídeo e se você investe no RZTR11, comenta aqui embaixo. Lucas, eu tenho tantas cotas dele, é o fundo que me pagou tal dividendo. E se você quer um vídeo nesse formato aqui, analisando algum fundo imobiliário, comenta aqui embaixo também, porque esse vídeo saiu dos comentários que vocês deixaram no meu último vídeo. Muita gente pediu um vídeo do RZTR11 e como eu olho todos os comentários, sou eu mesmo que respondo, trouxe o vídeo aqui pra vocês. Então não esquece de deixar o curtir aí e comentar um fundo pra gente analisar no próximo vídeo. O Risa Terrax é um fundo de fazendas. Quem não entende muito bem o que é um fundo de fazendas, basicamente ele compra fazendas, ele pode vender essas fazendas depois, ou ele pode até arrendar essa fazenda para um proprietário, uma empresa. A gente vai detalhar um pouco mais aqui nesse vídeo. Uma cota gira em torno de R$ 92,00, pagou quase 13% de yield nos últimos 12 meses, VP de 0,92, liquidez diária de 4,92, variou um pouquinho aí, quase 10% nos últimos 12 meses, mas a gente percebe que ele caiu bastante, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, no dia 27/12/2023, uma cota dele estava valendo aí R$ 101,00, hoje está custando 92, né? Todos os fundos imobiliários estão caindo bastante, aí, exceto os fundos de papel. É um fundo de um patrimônio de 1,88 bilhão, pagou 90 centavos no último rendimento, tem mais de 127 mil cotistas, cobre uma taxa de 1,25. Nesse vídeo você vai entender se o RZTR11 é uma oportunidade ou um risco, você vai entender quais são as vantagens e as desvantagens, a gente vai entender um pouco mais sobre isso, e também entender se nesse preço aqui o fundo tá barato, tá caro ou tá no preço justo. Vocês sabem que fundo de tijolo a gente nunca precifica pelo PVP, só que o RZTR11 não é um fundo de tijolo e também não é um fundo de papel. Então como que a gente precifica esse tipo de fundo? A gente vai analisar aqui dando uma olhadinha no relatório. Aliás, para você baixar o relatório, você pode entrar aqui no site da Risa Terrax. É só digitar aí no Google, tá? RZTR11RI, você vai cair direto aqui nesse site da Risa Terrax. Aqui vão ter os fundos dessa gestora. Então o Risa Terrax aqui é o RZTR11, tem outros fundos aqui. É só você pegar o relatório clicando em relatório de gestão. Aqui eles têm um site do próprio relatório, então tudo isso aqui ó, é o relatório que você já pode baixar em PDF. Eu gosto de deixar o PDF aberto aqui, porque dá pra gente grifar, rabiscar, ficar mais didático. O fundo começou lá em 2020, então quem faz a gestão é a Risa e cobra uma taxa de administração, cara, que na minha opinião é uma taxa ali no talo. Por quê? Porque quando você pega um fundo que cobra 1,25 ao ano, mais 20% acima do CDI, mais 2%, você tem uma taxa que está um pouquinho acima do mercado, que geralmente ali fica em torno de 1,90, 0,80, dependendo do estilo de fundo. E quando a taxa de juros está mais alta, é difícil para o fundo bater esse benchmark aqui e pagar a taxa de performance. Só que a gente está numa tendência de taxa Selic caindo. Tudo bem que travou agora, a gente não sabe quando vai cair de novo, mas quando a taxa Selic cai, fica mais fácil para o fundo bater esse benchmark aqui e cobrar 20% da taxa de performance. Então, esse tipo de taxa aqui é uma taxa que eu falo que tá ali, cara, andando muito perto do que já é uma taxa que eu considero uma taxa mais alta para um fundo imobiliário, tá? Então, 1,25 mais 20% é uma taxa ali que, na minha opinião, tá no talo. Mas, enfim, o fundo tá performando bem. Por enquanto, a gente deixa passar isso aqui. O fundo tem 17 ativos, então são 17 fazendas, ele está comprando um pouco mais aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Tem mais de 120 mil cotistas, tem liquidez diária acima de 5 milhões e tem uma taxa de arrendamento de 12,87. Grava isso aqui que eu estou falando para vocês, que vai fazer sentido aqui ao longo do vídeo. Aqui entendendo um pouquinho sobre a estratégia do fundo. Então o fundo basicamente ele tem 3 estratégias. Ele tem a Buy to Lease, tem a Sale Leaseback e Land Equity. O que significa isso aqui? Land Equity é o fundo comprar uma fazenda, estruturar ela melhor para ele poder vender, ele faz ganho de capital, coloca dinheiro no bolso. E essa estratégia aqui, Sale Leaseback, é como se fosse o bom e velho arrendamento. Então o proprietário vende uma fazenda para o fundo aluga essa fazenda para o proprietário, ele fica pagando aluguel por um tempo e lá na frente, no final do contrato, o proprietário tem direito de recomprar aquela fazenda pelo preço que ele vendeu. Então é o bom e velho arrendamento, o fundo consegue ganhar
ganhando dinheiro com isso. O ponto importante nessa estratégia, o que eu acho muito interessante, é que, por exemplo, se você pega um Fiagro, o Fiagro ele compra os CRIs, então ele está comprando um título de dívida, como se ele estivesse emprestando dinheiro para o produtor conseguir ali investir em uma fazenda e fazer a safra, entre outras coisas. Então, o fundo toma um título de crédito, ele toma um título de dívida para ele. E se o credor daquele CRI não pagar, o fundo toma o calote e aí pode ter problemas, executa as garantias e tudo mais, mas é um pouco mais cansativo. Nesse tipo de estratégia aqui, buy to lease, sales back ou a estratégia land equity, o fundo, quando ele compra a fazenda, aquela fazenda está no nome do fundo. Então ele pode fazer ganho de capital porque a terra é dele, ele consegue fazer um giro mais fácil, mais eficiente. E quando ele tem a estratégia aqui de arrendamento, caso o proprietário não pague o aluguel certinho e nem queira recomprar a fazenda no final do contrato, aquela fazenda está no nome do fundo. Então é muito mais fácil para o fundo negociar, é muito mais fácil o fundo tirar o produtor dali, se ele não pagar e tiver algum problema e tudo mais, colocar um outro na terra, porque a terra está no nome do fundo. Então é muito mais prático do que um Fiagro que investe somente em título de dívida. Por isso que eu acho interessante a tese do RZTR11, porque por mais que tenha alguns riscos envolvidos que a gente vai comentar aqui nesse vídeo, também é mais prático do fundo fazer ganho de capital e o fundo conseguir se movimentar ali em relação ao inquilino que está na terra. O fundo tem uma estratégia, então, que a alocação-alvo é ter 3% em caixa, hoje ele tem 9% aqui no mês de abril do último relatório. A estratégia buy to lease e sales back, que é o arrendamento, o foco é ter 30%, está em 28%, e 57% em sales back, está em 52%, e o land equity 12%, hoje eles têm aqui 10% em alocação-alvo. Basicamente são essas as estratégias do fundo. Aqui no relatório, o relatório, por mais que não seja um relatório muito bacana de você se olhar, não é muito detalhado assim em alguns pontos, na minha opinião, ainda faltam algumas informações aqui, fica fácil da gente entender a estratégia e os principais riscos. Então aqui, ó, os principais riscos envolvidos. O principal risco envolvido nesta operação está relacionado à taxa de juros, uma vez que todas as operações foram originadas em taxas pré-fixadas. Se os juros sobem, o fundo perde atratividade e se os juros caem, o fundo fica mais atrativo. Basicamente, então, nessa estratégia aqui, sales back, o retorno que o fundo tem no aluguel tem uma taxa pré-fixada. Então, se a taxa de juros sobe, o fundo acaba ganhando menos dinheiro. Na estratégia land equity aqui, os principais riscos são o preço das commodities, né? A liquidez nos ativos e risco climático. Então, aqui, ó, uma vez que podem ocorrer quebras de safra por questões climáticas, os potenciais compradores do ativo podem perder a capacidade financeira e o mercado regional ficar esgotado. Basicamente, é a falta de liquidez. E também tem esse probleminha aqui, que acho que todo mundo que tem uma fazenda tem esse problema, né? Risco de invasões ou risco de expropriação. Todo mundo aí tomando cuidado com o movimento sem terra, isso aqui é um problema de um fundo também. O ambiental é risco de queimadas, desmatamento ilegal, entre outras pontas, mas os principais retornos. A expectativa é que a gestão realize retornos de até 30%. Então olha só a importância de você ler o relatório. Essa aqui é a expectativa da gestão de fazer ganho de capital nessas terras e também no arrendamento. Então o foco da gestão é fazer isso aqui, basta a gente acompanhar o fundo para ver se vai conseguir. E aqui o fundo Terrax foi pensado como um fundo multi-estratégia. Não é um fundo de papel, não é um fundo imobiliário, não é um Fiagro, tem uma estratégia específica nessas questões aí dessas três estratégias que eles têm. E ao longo do tempo, conforme tudo cresce, o capital advindo das recompras retorna ao fundo. A tendência é que a alocação cresça na estratégia land equity. Então o fundo quer ganhar dinheiro na estratégia de arrendamento, pegar esse dinheiro, comprar fazendas, melhorar essas fazendas e depois vender para fazer ganho de capital. Visa que o ganho de capital potencialmente força maiores retornos para o cotista. Aqui são as 17 fazendas que o fundo tem. E são aqui as estratégias, ó, buy to lease, sales back, isso aqui basicamente é o arrendamento, tá gente? Eu sei que o nome tá em inglês aqui, pode confundir um pouco a cabeça, mas basicamente tudo isso aqui é o arrendamento e aqui são as fazendas que eles têm aqui em land equity, que é compra, melhora e vende. E olha só, todas essas fazendas aqui têm a opção de recompra no final, então o inquilino, ele pode recomprar depois do final do contrato do arrendamento. Só essas outras duas aqui que eles já compraram para melhorar a terra, eles não têm o ponto de recompra aqui, porque a terra já pertence ao fundo, eles estão melhorando para vender depois. E aqui são duas fazendas que o fundo comprou recentemente, ó. Então aqui saiu um fato relevante, eu estou trazendo aqui para vocês estarem por dentro também, ó. Os imóveis serão arrendados pelo prazo de 15 anos aos próprios vendedores dos imóveis, conforme estabelecidos os respectivos compromissos de compra e venda na tese sales back. Isso aqui vai trazer uma receita para o fundo de 63 centavos por cota. E onde que são essas aquisições? Os imóveis no município de Guarapuava, no estado do Paraná. A compra foi de um total de 90 milhões. E a outra foi aqui também, uma outra compra no total de 23 milhões. E uma outra compra também foi de 2 imóveis aqui, apresentando o montante aí no valor da compra de 23 milhões. Isso aí vai trazer
um impacto para o fundo de 17 centavos por cota. Eles também vão arrendar isso aqui por 15 anos. Depois vocês também podem ler o relatório aqui. Aqui embaixo tem a fotinha das fazendas aí, os detalhamentos, onde que é, como funciona a safra e tudo mais. E aqui também, olha só que interessante, a gente sempre tá de olho nas commodities, né? Porque olha, dentro dessas fazendas tem plantação aqui, ó. Tem soja, milho, feijão, algodão, eucalipto, sorgo. Então, quando a gente sabe que tem algum problema, por exemplo, na soja, a gente já sabe que o RZTR11 pode ter um impacto no rendimento, porque isso impacta diretamente a safra do proprietário que está alugando ou arrendando aquela fazenda. Olha só que interessante você ter esse tipo de discernimento e conhecimento para você entender se o fundo vai pagar mais ou vai pagar menos. Tem gente que às vezes vende as cotas de um fundo, mas não sabe nem qual que é a matéria-prima do fundo, não entende o que está acontecendo com o segmento dos inquilinos que estão alugando os imóveis, a fazenda ou outras coisas. E a pessoa vende a cota daquele fundo, sendo que às vezes aconteceu um evento que não é um evento recorrente. Por exemplo, deu um pau na soja do Brasil ou um problema na exportação. A soja cai de preço, automaticamente os inquilinos aqui do RZTR11 têm menos dinheiro, às vezes deixam de pagar 1 ou 2 aluguéis ali do arrendamento, o fundo sofre e diminui a cota. Nesse momento é um momento bom para você comprar. E nem foi um problema no fundo, foi um problema no segmento de soja, exportação, entre outras coisas. Então quando a gente sabe, lê o relatório, entende o que está acontecendo, fica muito mais fácil a gente tomar uma decisão de compra ou de venda, sem ficar olhando somente o indicador. E aqui um pouco do resultado do fundo aí no mês de abril. Então ele teve um resultado de 14 milhões, vindo aí das receitas que ele tem, né? Arrendamento, entre outras coisas. Teve 4 milhões e 100 também de receitas financeiras, gerou um total aqui de 12,2 milhões, descontou a taxa de ADM, entre outras despesas. O resultado que ele realmente gerou foi de 16,2 milhões, um resultado aí equivalente a 86 centavos por cota. O fundo distribuiu 90 centavos, ainda continua com um resultado acumulado em caixa aqui de 2,98 para futuras distribuições. Para quem já acompanha o fundo, sabe que em outubro de 2023 ele fez uma venda muito grande e isso gerou muito resultado não recorrente para o fundo. Então ele pegou uma fazenda, comprou por 40 milhões, colocou mais 10 milhões de reais, totalizou 50 milhões e vendeu essa fazenda por 112 milhões. Isso aí gerou um resultado, um capital de 6,68 por cota. Por isso que o fundo tem dinheiro que está distribuindo. E é muito interessante a gente saber sobre isso, porque quando a gente olha, por exemplo, o rendimento que o fundo vem pagando, se a gente pegar aqui o histórico de dividendos, olha só, ele manteve R$ 1,25 por muito tempo. E tem muita gente que entra nesses momentos aqui achando que isso aqui é o resultado recorrente do fundo, pensando que isso aqui é o RZTR11 normal, que ele vai pagar sempre esse rendimento. E quando o fundo cai e volta a pagar 85 centavos por cota, a pessoa sai porque acha que o fundo está com um resultado diferente. Você que investe em fundos imobiliários precisa entender que fundo imobiliário é um negócio e existem resultados recorrentes e resultados não recorrentes. Por exemplo, quando o fundo compra um imóvel, compra uma fazenda, melhora esse imóvel ou melhora essa fazenda e vende e tem lucro, ele vai pegar um dinheiro muito alto dentro do caixa. E obrigatoriamente, a cada semestre, o fundo precisa distribuir 95% desse resultado em forma de rendimento. Mas ele não precisa pegar todo esse dinheiro e distribuir de uma vez. Ele pode ir fracionando. Então, um exemplo do RZTR11. Ele vendeu, ele fez essa estratégia que é a estratégia do fundo, a estratégia Land Equity. Ele pegou uma terra, comprou, melhorou e vendeu por um preço muito mais alto. E ele continuou pagando um rendimento aqui bem alto por muito tempo. Depois ele voltou ao normal. Isso aqui é o normal do RZTR11, ó, 0,85 centavos. Depois ele executa mais uma estratégia, vende mais alguma propriedade, faz ganho de capital, entra mais dinheiro no caixa. O fundo volta a pagar 1,40, 1,40. E aí tem muita gente que quando ele volta a pagar o normal dele aqui, ó, 85 centavos por cota, vende o fundo porque acha que o fundo tá ruim, tá gerando um resultado muito pior do que ele já gerava. Muita gente entra nesse momento aqui e acha que o fundo vai continuar pagando R$1,25 para sempre, sendo que a pessoa não entende que o fundo executou só um resultado não recorrente. Tem gente que entra aqui, por exemplo, ó, a pessoa entrou aqui no último pagamento, ela olhou lá e falou, caramba, tá pagando R$1,25 por cota, vou entrar. Ela entra aqui nesse mês, no próximo mês já paga 85 centavos, a pessoa vende as cotas, às vezes vende até no prejuízo e não entende que o problema não foi no fundo, foi ela que não soube entender o relatório e identificar o que estava acontecendo. E aí entra a grande pergunta aqui, cara, o RZTR11, ele já chegou a custar aqui R$102,52. Hoje, a R$92 é uma boa oportunidade, é um fundo bacana ou é um fundo muito arriscado? Vamos fazer o preço teto dele aqui para a gente entender qual é realmente o valor, o preço ideal que a gente poderia pagar no RZTR11. Então hoje uma cota custando 92, vou colocar aqui, eu vou deixar essa planilha para vocês poderem baixar gratuitamente aí
nos comentários fixado aqui na primeira descrição. Eu vou deixar para vocês também um vídeo no link aqui abaixo da descrição, onde eu ensino a fazer o preço teto dos fundos imobiliários. Vai ficar mais fácil entender essa planilha e o porquê que eu faço dessa forma. Mas você pode entrar aqui no Investidor 10 e pegar qual foi o dividendo que ele pagou nos últimos 12 meses. Então ele pagou R$11,95 por cota. A gente coloca aqui 11,95. Aqui a gente está querendo comparar ele com o Tesouro IPCA, né? Porque se o Tesouro IPCA estiver pagando mais do que um fundo imobiliário, compensa a gente investir no Tesouro IPCA. Então a gente precisa comparar com o Tesouro IPCA e ainda colocar uma taxa de prêmio, que é a taxa para a gente investir no fundo imobiliário. Então a gente pega aqui o IPCA 2045, 6,33, e a gente coloca uma taxa de prêmio aqui, que é o que a gente quer ganhar acima do Tesouro IPCA para compensar investir no RZTR11. Vamos colocar aqui uma taxa de prêmio de 4%. Ele é um fundo um pouquinho mais arriscado, vamos colocar uma taxa mais arriscada. Olha só, se eu colocar uma taxa de prêmio de 4%, que já é uma taxa ali um pouco maior, ainda mais com o Tesouro IPCA 6,33, o preço ideal ou o preço teto que eu poderia pagar no RZTR11 seria de R$ 115,68 para eu receber IPCA mais uma taxa de prêmio de 4%. Então, comprando a R$ 92,00 hoje, estaria comprando a uma margem de segurança de 25,74. E é dessa forma que a gente precifica o RZTR11 para entender o quanto a gente pode pagar por esse fundo e quanto é o preço que ele está disponível no mercado hoje. Quais são os pontos de atenção aqui? Primeiro ponto é que as taxas do arrendamento dele são taxas pré-fixadas. Então, se o juro sobe, torna o fundo um pouco menos atrativo. Se a taxa de juros cai, isso aí aumenta a atratividade do fundo, porque ele tem uma taxa pré-fixada, independente dos juros, ele continua recebendo aquele aluguel. A taxa de administração, como eu mostrei para vocês, é de 1,25 mais 20% sobre o QCD CDI mais 2. Então, se o juros sobe muito, fica mais difícil da gestão conseguir bater esse benchmark. Só que se os juros cai, fica mais fácil. Então, eu acho uma taxa de juros um pouquinho salgada aí, mas o fundo ainda vem pagando um bom rendimento. Na minha opinião, ainda tá dentro do padrão, mas, cara, tá no talo essa taxa aqui. Eu não gosto de pagar a taxa muito alta para fundo imobiliário. As emissões de cotas desse fundo também, a gente pode até fazer um vídeo aqui só sobre emissão, eu sei que tem muitas dúvidas, mas as emissões desse fundo aqui, a maioria das emissões veio com taxas altas, teve muita coisa aí que não agradou os cotistas, então também é um ponto de atenção. E falta um pouco de clareza no relatório por parte da Risa Terrax, na minha opinião, tá? Eu gosto do fundo, trouxe uma análise aqui para vocês, sem viés nenhum, tô dando a minha própria opinião. Na minha visão, dava para melhorar um pouquinho esse relatório aqui, porque por mais que tenha muita informação, tem algumas coisas ali que ficam meio difíceis de ler, não fica tão claro assim. Acho que dava para melhorar um pouquinho o relatório ali, vai ajudar o cotistas também. Mas a opinião final, eu gosto do fundo, acho interessante e hoje eu acho mais interessante o RZTR11 do que me expor a um Fiagro que não tem tanto tempo de mercado e às vezes está com um dividendo muito esticado e superestimado por boa parte do mercado. Tem muita gente que investiu em Fiagro ali meados de 2020, 2021 e tem muita gente perdendo dinheiro porque Fiagro subiu muito com uma alta expectativa do mercado, depois caiu muito e não deixa de ser um fundo de papel, um fundo atrelado à dívida. Eu prefiro o RZTR11 pela multi-estratégia. Não atua no segmento de papel, por mais que seja bem próximo de um título de dívida, não é um título de dívida, os tipos de garantias que o fundo tem é diferente de um CRI, então na minha opinião é mais interessante, e acho que um fundo que tem uma estratégia de ganho de capital é mais interessante do que um fundo que só investe em títulos de dívida. Então, na minha visão, o RZTR11 nesse preço hoje é sim uma oportunidade, mas isso aqui não é uma indicação, faça a sua análise, não tome nenhuma decisão precipitada, e se você gostou desse vídeo, me deixa aqui embaixo a sua opinião, você gosta do RZTR11, você investe, não investe, prefere um Fiagro, e deixa aqui nos comentários um próximo fundo que você quer ver aqui, uma análise completa. Te vejo no próximo vídeo e tamo junto, valeu!